E aí, pessoal do Universo Antares, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu trago uma temática um pouco diferente daquela que eu estou acostumado. Para quem não me conhece, eu sou Ryan, mas eu sou mais conhecido aqui justamente pela minha playlist, onde eu analiso todos os contos do Lovecraft por ordem de apreço pessoal, assim. Só que eu decidi fugir um pouco dessa temática hoje porque eu não consumo somente Lovecraft, eu consumo outras, como vocês podem ver aqui, atrás da minha estante. Eu consumo outras formas, outros livros, outros gêneros, mais especificamente as minhas áreas de consumo maior. O gênero que eu consumo mais é a fantasia, o horror e a ficção científica. E, consequentemente, eu acabo deixando de lado algumas outras obras que eu poderia fazer vídeo e tudo mais, e eu acabo perdendo essa oportunidade, sabe, de comentar com vocês. E algumas obras eu acho que vale a pena sim ter vídeo. Então esse vídeo é mais experimental, eu espero que vocês gostem, porque eu espero também que vocês tragam sugestões, se vocês acham que eu devo continuar com esse tipo de vídeo ou não, porque enquanto eu faço a playlist do Lovecraft, eu também acabo consumindo outros conteúdos justamente pela minha vida como leitor, né? Eu procuro sempre diversificar o consumo das obras, justamente para eu poder sair da minha zona de conforto, sair um pouco do que a gente está acostumado, apesar de eu me manter nesses três gêneros principais. Mas uma obra, para quem não sabe também, eu já li alguns livros de ficção científica. Eu gosto muito da temática de distopia, onde a gente tem geralmente um futuro que, apesar de avançado do ponto de vista tecnológico, é muito desigual do ponto de vista social, ou então a gente consegue enxergar outros problemas que são abordados dependendo do tipo de obra. E eu já tinha lido algumas outras obras, por exemplo, o Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, Nós, do Yevgeny Zamyatin. Ainda falta ler, eu ainda preciso ler o 1984, do George Orwell, e ele seria minha próxima leitura. Porém, esse livro aqui, Laranja Mecânica, do Anthony Burgess, entrou na frente, porque o modo como eu leio é muito genuíno. Então, assim, eu não fico fazendo listas, TBR, eu não sou desse tipo de leitor. Eu sigo a minha própria vibe. E eu já tinha assistido o filme homônimo do Stanley Kubrick, que é um filmaço, por sinal, mas eu tinha assistido há muito tempo. E eu queria saber como o Stanley Kubrick adaptou a obra. E a melhor maneira de você ver, né, de você conferir a adaptação, é você consumir o trabalho original. Só que o que é interessante do Laranja Mecânica, antes de eu entrar para falar justamente da história, antes de eu começar a falar da história propriamente dita, o que é interessante desse livro aqui, para quem não sabe, eu li pela edição da Aleph. Foi uma edição muito bem traduzida, por sinal, deixa eu ver aqui, tradução do Fábio Fernandes. Não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui, mas de qualquer forma está aqui a citação. Mas o que me fez ler esse livro é que, para quem não sabe, Laranja Mecânica é um livro de distopia, né, que foi adaptado pelo Stanley Kubrick. Só que a edição americana, onde foi publicada, não publicada originalmente, mas quando fizeram a edição americana do Laranja Mecânica, eles suprimiram, não sei por que diabos, o último capítulo. Então, o filme do Stanley Kubrick, ele não tem também a adaptação do último capítulo, porque o diretor, ele não leu a versão integral, a versão com conteúdo integral do autor. O que gerou um diferente tom para a obra. Então, no filme, a gente tem uma pegada mais... não que aqui não tenha também, mas no filme a gente tem uma pegada mais pessimista, um desfecho mais pessimista. E no livro a gente já tem uma discussão filosófica um pouco mais interessante, um pouco mais otimista para o final do texto. Então, bom, sobre o que se trata esse livro? Aqui a gente acompanha a história desse cara aqui, o Alex. Ele é um adolescente, arruaceiro, ele faz parte de uma gangue que a gente chama, que eles mesmos se chamam, né, de Drugs.
E o autor utiliza de diversos termos que ele mesmo criou para simular um pensamento tribal, como eu posso dizer, uma espécie de jargão para identificar pessoas da mesma tribo, sabe? Então a gente tem uma série de termos que são uma junção do inglês com o russo, e consequentemente a gente também está inserido numa sociedade socialista aqui. E qual que é o lance da história? Ele começa, o livro tem 3 partes, dividido em 7 capítulos para cada parte. Então, na primeira parte, a gente vai ver o Alex, junto com o grupo dele, com o grupo de gangues. E eles são, assim, os personagens mais odiosos que você pode imaginar. Eles cometem diversos crimes, desde espancamento, roubo, estupro, enfim, tudo que há de pior eles cometem aqui. Mas o líder, né, que é o Alex, ele é o mais sádico do grupo todo, né? Apesar dele ser um personagem muito inteligente, muito, como eu posso dizer, ironicamente ele é muito sensível, ele tem um tato muito bom para arte. Então a paixão dele, por exemplo, são as músicas clássicas, que isso é algo do próprio Anthony Burgess, né? Para quem não conhece, ele também tem um histórico muito da música clássica, e ele transportou isso para o texto dele. Mas o que acontece? Na segunda parte a gente vai ver as consequências das atitudes do Alex quando ele decide invadir uma casa de uma senhora, e meio que o grupo dele trai ele de certa forma, e ele acaba sendo preso, e ele é inserido num sistema penitenciário assim, que é muito decadente, e ele não vê a hora de sair de lá, sabe? Até que é oferecido a ele, ele deu uma proposta de sofrer de passar por um teste, que eles chamam de teste do Ludovico, em que ele não sabia, não tinha ciência do que era, mas a proposta era que o personagem, a pessoa, né, o criminoso, ele nunca mais cometeria nenhum tipo de crime ao passar por esse teste. E ele consiste basicamente, depois que a gente vê, né, o processo, né, que é basicamente uma tortura, consiste justamente do personagem, ele fica preso a uma cadeira, os olhos eles ficam meio que abertos assim, com pinças, e algumas substâncias são inseridas, assim, são postas sobre uma mesa e tudo mais, e elas são dosadas no criminoso à medida que ele assiste e ouve uma série de sons, de música e assiste a filmes que retratam cenas criminosas. Então isso faz com que somente ao pensar sobre qualquer atitude criminosa, o personagem ele entra num estado de pânico, ele entra num estado de ânsia, começa a sentir tontura, ânsia de vômito, ele passa muito mal, e isso afeta consequentemente qualquer atitude que ele tenha no que diz respeito a fazer mal a alguém. Então, mesmo se ele pensar sobre, ele começa a passar mal. E a ideia do livro é discutir justamente a liberdade, né? Porque chega uma hora que você sai de odiar o Alex, né? Acho que todo mundo que começa, apesar do livro ter aquela coisa pesada, né? Aquele tom pesado, um tom gráfico, ao mesmo tempo ele tem um quê de sátira muito forte, porque o personagem ele usa desses jargões, né? Que são de adolescentes, mas ele tem alguns jargões também que a gente poderia dizer até jargões quentistas, sabe? De literatura bem clássica mesmo, literatura tipo shakespeariana, essas coisas assim. Então, ao mesmo tempo que a gente sente um ódio por ele, à medida que o livro avança, você não deixa de sentir empatia pelo sofrimento que ele sente. Apesar de que a atitude dele, né, o próprio Alex, ele tenta burlar o sistema, ele diz que aquilo vai ser balela para ele, não vai mudar a maneira como ele enxerga o mundo. Mas, de fato, a tortura tem efeito, ele é liberado da prisão, e a gente vai vendo as consequências disso, né? Então eu não vou dar spoiler aqui do final,
do livro, porque eu recomendo que vocês leiam também. É um livro curto, relativamente curto, mas é muito impactante. E o livro ele vai abordar nesse terceiro ato as consequências e discutir sobre o bem, o mal e o quão inerentes eles são para nós, né, enquanto humanos. Ele também vai discutir bastante sobre a liberdade, o que é ser livre, o que é o livre-arbítrio, o que é, digamos assim, escolher seguir o bem, escolher seguir o mal. A gente vai ter várias discussões também sobre igualdade social, sobre diversos outros aspectos políticos que eu acho muito interessante, que são muito à frente do seu tempo. Então, Laranja Mecânica ele consegue tratar de tudo isso de uma forma que é tragicômica, mas ao mesmo tempo é muito brilhante, porque você consegue enxergar no Alex um pouco de si mesmo, sabe, no que diz respeito não às atitudes que ele toma, mas a rebeldia dele contra um sistema que faz com que as pessoas fiquem estagnadas, sabe? Então, por mais que você não goste da atitude de rebeldia dele, o sistema que nos é apresentado, você percebe nitidamente que as pessoas ao redor dele estão vivendo uma vida completamente medíocre, né? Que se resume basicamente a trabalhar para depois conseguir uma mísera quantia de dinheiro e pagar as contas e seguir nesse ciclo que é monótono e que eu acho que aflige muitos de nós, sabe? Tipo, aflige muitas pessoas que têm essa percepção de que, tipo assim, nossa, será que a minha vida vai se resumir a isso? E quando a arte, né, já que a tortura incluía justamente dele ouvir a música que ele tanto gostava, quando a arte se torna algo que age de modo a denegrir, né, a saúde, tanto física quanto mental, do personagem, a gente também tem que ter essa importância, né? A gente, não nós enquanto seres humanos, mas assim, a gente começa a ter aquela noção do quão importante é a arte nas nossas vidas, justamente para a gente sair dessa mesmice, da gente conseguir escapar dessa realidade que parece sórdida a princípio, né? Mas aí a gente vê, através justamente de trabalhos como esse, que ela também reflete um pouco de nós mesmos, sabe, dentro de si. E eu acho que é isso que dá essa sensação de tipo, estranheza, bizarrice, mas ao mesmo tempo admiração. Não é um livro fácil de ser consumido, porque a narração é em primeira pessoa e o personagem utiliza diversos termos que são muito complicados de você pegar no início, mas pelo contexto você vai se acostumando com a narrativa e ela vai seguindo de uma maneira muito interessante, porque é como se fosse um adolescente mesmo que está narrando o texto para você. Então tem diversos jargões, diversas frases, diversas expressões que dão um pouco de aquela coisa irônica para o texto, sabe? Mas ao mesmo tempo ele aborda temas muito adultos e o final do livro é justamente isso, né? A gente acompanha o amadurecimento do Alex, que sai de um personagem odioso para um personagem que descobre a si mesmo, sabe? Enquanto adulto. E é muito interessante, então fica aqui a recomendação. Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo, porque eu pretendo trazer mais de outras obras, de outros autores, autores um pouco clássicos. Tudo bem que eu já falei do H.P. Lovecraft, por exemplo, ele é um autor clássico, mas um clássico que foge um pouco das temáticas mais usuais, digamos assim. Então espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo. Se vocês já leram Laranja Mecânica, por favor, digam aí nos comentários o que vocês acharam da obra, se vocês já assistiram o filme ou não. De qualquer forma, fica a recomendação. Então vamos discutir aí amigavelmente sobre as nossas opiniões. E se vocês quiserem discutir também de forma mais aprofundada, tem um grupo do Telegram do Universo Antares, e se vocês tiverem dúvidas, quiserem mais recomendações, eu posso dar para vocês lá no grupo. Beleza? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu vejo vocês no próximo. Valeu!